Olá, continuamos nossa formação sobre oratória, a face sedutora da sua comunicação. Desta vez, nós vamos tratar da postura. A postura que representa, como já vimos, 55% do impacto da mensagem quando você fala ao público. Ela é muito importante, ela é, portanto, muito mais decisiva do que a voz e muito mais do que o conteúdo. Portanto, precisamos ter um cuidado muito forte, muito determinado com a postura. Ter muito cuidado com ela, porque ela pode reforçar, pode harmonizar toda a sua comunicação ou pode destruir, pode contrariar, pode contradizer todo o conteúdo que a sua palavra diz. Colocar a postura em harmonia, em sintonia com o conteúdo, este é o desafio. Para isso, nós vamos estudar os seguintes pontos. Antes de compreender bem o que é postura, é preciso ter presente que é preciso dominar 4, 5 grandes áreas para que a postura correta possa acontecer. Isso se chama domínios. Domínio significa o quê? Administrar, saber ter a habilidade de gerenciar bem esses 4 elementos. O conteúdo, a si mesmo, os recursos que você utiliza para a fala, e, finalmente, o domínio de público. Depois vamos ver propriamente a postura corporal. Como a gente deve se apresentar diante do público fisicamente? Como é que você corporalmente, aquilo que o olho do interlocutor vê, como é que deve ser apresentado? Nos seus gestos, seu olhar, o movimento do corpo. É isso que nós vamos ver agora. Então, o que é postura? Postura é a sua expressão corporal diante do público. É como você se apresenta. É aquilo que o olho vê de você. O olho do interlocutor vê de você. Então, portanto, essa postura ela é fundamental. Ela lhe dá credibilidade, ela lhe dá desconfiança. A pessoa vai confiar em você ou não vai confiar em você, do modo como você fisicamente se apresenta. É a sua expressão corporal diante do público. Isso é muito determinante. Um primeiro olhar do seu público decide muito, muito da sua disposição de ouvi-lo ou de não ouvi-lo. Então, para ter uma postura correta, precisamos ter vários domínios. Domínio do conteúdo, domínio de si, domínio dos recursos e domínio de público. Um é base para o outro, um é pressuposto, é pré-requisito para que o outro aconteça. Você precisa ter domínio de conteúdo para ter domínio de si, você precisa ter domínio de conteúdo de si mesmo para ter domínio dos recursos, você precisa ter domínio de conteúdo de si mesmo e dos recursos para poder ter o domínio de público, que é o domínio mais decisivo, é o final do processo, que ele vai ser mais determinante, que vamos ver agora. Em primeiro lugar, domínio do conteúdo. É preciso saber muito mais do que você vai dizer. Já falei aqui, autores dizem que precisa saber 30 vezes mais do que aquilo que você vai dizer. Ter à disposição um arquivo tão grande que você possa dizer o conteúdo que você precisa dizer, dizê-lo de vários modos, de acordo com o público, as circunstâncias onde você vai falar. Depois, você precisa esquematizar as ideias principais. Você tem um grande conteúdo, você vai selecionar o conteúdo e vai organizá-lo em introdução, desenvolvimento e conclusão, como vimos no primeiro vídeo. O que se coloca na introdução, como é que se desenvolve o conteúdo sempre em torno de uma grande ideia central e a conclusão que retoma, que diz de novo e que remete para a vida. Depois, precisamos ter a clareza da ideia central. A ideia central tem que ser muito clara. O que mesmo eu quero dizer com a minha fala de 5 minutos, de 10 minutos, de 2 dias, não importa. Sempre deve ter uma grande, forte e poderosa ideia central. A aglutinação dos elementos em torno dessa coluna vertebral é que dá força à sua comunicação. Comunicação fragmentada, dispersa, não tem poder nenhum. Então, uma grande ideia que aglutina todas as informações, todas as ideias, todas as emoções, isso é que catalisa, dá força. É como aquela ideia
do espelho que concentra a luz solar e a coloca num ponto único e gera o próprio fogo. Então, é assim, você coloca todas as ideias num único foco, numa grande ideia, aí que ele dá poder, que ele dá força. Ficar dentro do tempo determinado e adequar o conteúdo à capacidade de compreensão do público. E aqui uma regra muito importante: nunca diga uma ideia nova sem que a anterior tenha sido bem compreendida pelo seu ouvinte. Nunca avance no conteúdo até que a informação anterior tenha sido bem compreendida pelos outros. E isso é a sua sensibilidade que vai compreender isso, pela reação, pelo feedback que o público lhe dá. Se aquela testa franzina ou desbugalhada significa que não entendeu. Se a pessoa concorda, faz aquele movimento de cabeça, então você sabe que ele compreendeu e está de acordo. Então avance, não fica repetindo coisas que já foram entendidas. Agora, enquanto não for entendida aquela ideia que você está desenvolvendo, não parta para outra. Só parta para uma próxima ideia quando a anterior for suficientemente compreendida. Então, essa é a adequação do conteúdo à capacidade de compreensão de público. Isso nós vamos ver melhor no domínio de público. É isso que significa domínio de público, é entender como, de fato, ele está compreendendo ou não a sua mensagem. Então, esse é o primeiro elemento, domínio do conteúdo. Tem que saber muito mais do que vai dizer, esquematizar o seu conteúdo, ter a ideia central muito clara, permanecer dentro do tempo e adequar-se às capacidades de compreensão do seu interlocutor. O segundo domínio é o domínio de si mesmo. Se você domina o conteúdo, então a sua energia psíquica está disponível para colocar todas as suas emoções, todo o seu corpo, toda a sua inteligência a serviço da sua mensagem. Por quê? Porque você precisa estar inteiro na sua mensagem. Se você não domina o conteúdo, no momento em que você fala, toda a sua energia vai captar conteúdo e você fica congelado, fica com o corpo parado enquanto você pensa, vai buscar as ideias. Então, se você domina bem o conteúdo, no momento em que você fala, você se toma nas mãos e se coloca dentro da mensagem com toda a liberdade. Sempre com uma estratégia do seguinte modo: você pensa a ideia antes de dizê-la. O seu pensamento tem que estar na frente da sua fala. Então, entre o pensamento e a sua fala, há um momento de colocar o gesto. O gesto, ele vem logo anterior às ideias, isso é domínio de si mesmo. Portanto, colocar-se inteiro dentro da mensagem, porque a mensagem deve ser única em tudo o que o seu público vê, ouve, compreende. Isto é, a harmonia entre ideia, voz, gestos e postura. Isso precisa harmonizar. Domínio de si é isso, é harmonizar tudo que você é, tudo que você dispõe, todas as suas energias, inteligência, emoções, etc., numa única direção, na direção da ideia que você está dizendo. Então, antecipar as ideias na mente ajuda a fazer isto, e que tudo seja motivado e expressivo. Tudo tenha uma grande motivação e que isso, então, possa ser a causa de uma comunicação expressiva, intensa, sentida dentro de si, e assim fica fácil você se colocar nela, se você a sente, se ela vem de dentro. Domínio dos recursos. Sempre quando você vai falar em público, se utiliza de algum recurso, além de si mesmo, além da sua voz, além da sua postura, além dos seus gestos. Você usa um microfone, um quadro, TV, celular, data show, impressos, internet, etc. Então, o que precisa fazer? Em primeiro lugar, saber lidar com eles. Ter uma boa capacidade de manobrar esses instrumentos. Em segundo lugar, testar todos antes de usá-los e a tempo. Ver se funcionam de fato, porque é muito fácil ter surpresas, coisas que a gente pensa que funcionam, de repente não funcionam. Então, sempre ter algo de reserva. Se não dá, por exemplo, se falhar algum elemento, você tem um esquema 2. Se não dá com data show, você tem no papel, e assim por diante. Então, ter habilidade de usar ou não usar. Você ou sabe usar ou não se arrisca em usar. Domínio dos recursos. Isso é muito importante. Utilizar os recursos necessários, mas apenas os necessários,
porque também excesso de recursos pode mais distrair do que ajudar. Finalmente, chegamos ao domínio de público, e é aqui que nos interessa especificamente. Então, você precisa dominar o conteúdo, dominar a si mesmo, dominar os recursos, para que no momento da fala, tudo isso não exige esforço, domínio de conteúdo, de si mesmo e dos recursos, isso flua naturalmente, para que toda a sua energia psíquica se oriente ao seu público e saiba compreendê-lo como ele compreende, quais são suas dúvidas, como é que ele reage e adequar-se continuamente a ele. Isso é domínio de público. Assim como falei já, o motorista se adequa à estrada continuamente para chegar ao seu objetivo, você tem que adequar-se ao seu caminho, que é o seu público, para chegar também aos seus objetivos. Então, essa é a meta final de todos os domínios, ter essa capacidade de controlar o fluxo da sua comunicação, tendo como foco, não a si mesmo, nem o conteúdo, mas o seu interlocutor e a sua capacidade de compreender. Então, compreender o público, como ele percebe, compreende e aceita a sua mensagem. E, de acordo com a resposta que ele dá, você ir adequando, modificando, alterando o seu modo de comunicar. Então, isso se chama resiliência, isso é uma adaptação contínua àquela realidade imprevisível, às vezes surpreendente, de como reage o público, domínio de público. Isso que a gente quer no fundo, que a mensagem só cria impacto se você tem esse domínio, se essa mensagem de fato chega ao seu interlocutor, ele a compreende, ela age sobre o interlocutor, o faz reagir e colocá-lo naquela condição que você espera, traçado no seu objetivo. A postura corporal, isso é muito importante. Então, como é que o seu corpo deve se apresentar ao público? Nos seus gestos, no seu olhar, no seu movimento. Isto é muito importante. Vamos ver, então, cada um deles. Os gestos. Bom, depende do tamanho do público. Não devem ser nem de mais, nem de menos. Procure ser espontâneo. Claro que num público pequeno, você não faz um gesto com o braço enorme, você usa apenas o antebraço, as mãos, dependendo do tamanho do público. Então, você faz mais ou menos gesto, com maior ou menor intensidade. Nem de mais, nem de menos. Nem ficar muito parado, nem falar a moda de catavento, né? Então, o justo sinal, o justo gesto, o gesto adequado, aquele necessário, aquele que tem sentido, aquele que reforça a sua fala, aquele que sublinha a sua fala, aquele que dá acento à sua fala, certo? Então, gestos oportunos e expressivos, colocados ligeiramente antes da palavra, não junto nem depois da palavra, ligeiramente antes. Então, o gesto não imita o que você fala, mas apenas sugere. Você não diz a roda girava, não, você diz a roda girava. Só faz o início do movimento e aí você para. Então, gestos são muito importantes, mas quando oportunos e bem realizados. O olhar. Olhar é um dos maiores poderes de quem fala em público. Se você coloca o seu olho no olho do seu interlocutor, você o captura, você o fisga, você não o perde mais. Olhar é mágico, por isso que deve-se utilizar essa estratégia continuamente. Por isso os outros domínios, para que você possa ter domínio de público e poder ter à disposição a sua capacidade de olhar para todas as pessoas, para todas as direções e fixar olho no olho para você poder captar a atenção. Ninguém consegue desviar de um olhar quando eles se encontram, fica muito difícil, a pessoa fica capturada. Então, o olhar captura a atenção do seu interlocutor. É um dos melhores jeitos de manter a atenção do seu interlocutor, é olhar nos olhos dele. Olhar nos olhos, não olhar para cima, não olhar para o lado, não olhar para baixo, olhar no rosto, na face, no olho das pessoas e olhar em todas as direções. Cuidar, normalmente quando as pessoas não sabem bem o conteúdo, isso é psicológico, você olha para cima, você olha para o lado, você olha para baixo, você tenta desviar o olhar das pessoas porque você não quer
distrações, você está interiorizado buscando conteúdo. Não. Então, se você tem um conteúdo bem dominado, você está livre para olhar, para fixar, para mandar mensagem através do olhar e assim manter a atenção do público. Movimento do corpo. O melhor mesmo é falar de pé, sempre que possível. Claro que nem sempre isso é possível. Quando não dá para mover-se, quando a gente não fala de pé, se fala com as mãos, se fala com o antebraço, se fala com o olhar, com a cabeça, enfim. Mas quando a gente puder, é melhor estar de pé, manter-se sempre bem firme, apoiado nas duas pernas, mover-se ligeiramente, mas ocupar todo o espaço, porque o espaço que você tem à sua disposição também é um recurso. Você pode abordar quem está à sua direita, abordar quem está à sua esquerda, quem está no centro, ir para frente, ir para trás, mas também não que nem um leão na jaula que faz sempre os mesmos e repetidos movimentos. Não, se você se movimenta, porque tem alguma razão, é porque tem um motivo, porque você vai na direção daquelas pessoas, você tem um contato próximo, visível, que quer abordá-las. Então, todo movimento ele tem que ser motivado, tem que ter um porquê. Mas é importante que a gente se movimente, que a gente ocupe todos os espaços, que se dirija a todas as pessoas. Manter uma postura natural, mas firme. Não ser artificial e nem muito mole, nem muito uma pessoa com uma curva, etc. Não, manter uma postura reta, firme, os dois pés fincados no chão, nunca cruzar as pernas, nunca apoiar-se num pé só, os dois pés no chão, enfim, manter-se seguro, manter-se altivo, manter-se firme, isso dá credibilidade. E saber, então, ocupar os espaços e fazer os movimentos motivados, dirigindo-se às pessoas. Portanto, nós vimos nesses 3 vídeos algumas coisas fundamentais da oratória. E aqui é uma hora, então, de concluir, de apresentar uma síntese rapidinha daquilo que a gente já viu. Lembrando, então, como as coisas estão conectadas, nós vimos que as três grandes forças que dão impacto à comunicação é o conteúdo, é a voz e a postura. O conteúdo é 7% apenas, a voz é 38% e a postura é 55%. Então, somando ao modo da voz e ao modo do corpo, o modo da postura, dá 93% do impacto da sua comunicação. Tudo é importante, tudo tem que estar harmonizado, mas tem que prestar um pouquinho mais atenção naqueles elementos que tradicionalmente nós não damos tanta importância e que são decisivos, que é a voz e a postura. Atitudes fundamentais para quem quer falar em público é ter algo importante para dizer, dizê-lo com confiança, dizê-lo com convicção, com interesse verdadeiro. Interesse no conteúdo e também nas pessoas. Gostar de pessoa, gostar de gente, gostar da comunicação, saber que a comunicação é um ato importante, é um ato solene, é um ato nobre, valorizá-lo e sentir-se privilegiado por fazer uma boa comunicação em público. Uma outra estratégia muito importante, seja lá com uma pessoa, 5 pessoas ou 500 pessoas, não fale para as pessoas, naquele tom de voz de político de palanque, senhoras e senhores, não. Fale com as pessoas. A massa, a multidão, na verdade, é uma abstração, não existe. O que existe são pessoas concretas, uma por uma, que está lhe ouvindo. Pois fale para cada uma pessoa. Fale como se falasse para uma única pessoa, mesmo que tenha que ter um tom forte, um tom intenso, mas fale com as pessoas, mesmo que elas não possam dialogar com você, mas é questão de tonalidade, de postura. Fale como se estivesse falando com a pessoa e não para a pessoa. Isso dá força à comunicação. Então, é preciso planejar e exercitar-se sempre. Você viu quanta coisa apareceu aqui na oratória, quantas coisas precisamos aprender. E não há limite de aprendizagem. Há sempre que melhorar. E isso é exercício, é tentar aplicar esses conceitos todos, essas técnicas todas
em cada oportunidade que a vida me dá, seja ela em casa, no trabalho ou no momento mesmo de falar em público. Treinar, treinar, treinar. Cuidado com a voz. A voz, nossa voz, a mais importante, a mais bonita de todas, e é importante que quando você fale, fale para que as pessoas ouçam, no mínimo ouçam você, aquilo que você diz. Articular bem, valorizar cada palavra, do início ao fim, dando ênfase àquelas mais importantes. Cuidado com a postura. A postura, ela tem que ser natural, mas firme e verdadeira. E estratégias de comunicação. Então, nós vemos que é preciso dominar o assunto, conhecer o público, ser fiel ao tempo, traçar um objetivo muito claro, e o que é e para que eu quero dizer. Isso que é fazer um objetivo, traçar um objetivo é isso, né? O que eu quero dizer e para que eu quero dizer. Tudo isso são estratégias de comunicação. É preciso ter claro, então, o assunto, o público, o tempo e o objetivo. E estruturar esse conteúdo no planejamento, você precisa saber uma série de coisas antes de saber qual é o conteúdo, depois que você selecionou um conteúdo muito seleto, exatamente, um conteúdo de grande valor, você organiza em torno de uma grande ideia em introdução, desenvolvimento e conclusão. E aí, então, no momento, na hora H, depois de todo esse planejamento, você vai finalmente para a ação, vai apresentar, vai falar em público. Então, precisa ter uma clareza muito grande, ter sempre na mente uma ideia central, a síntese do conteúdo e que, na verdade, ela aglutina todas as demais ideias, que são vários modos de dizer a mesma ideia, no fundo. Então, não dizer muito, mas dizer com poder, com força, uma grande, uma forte ideia. Cada ideia deve ser bem assimilada. Não ter pressa, não querer desenvolver muito conteúdo. Selecionar um bom conteúdo e colocar essas ideias de tal modo e tantas vezes for necessário até que o seu público compreenda bem. Poucas e fortes ideias adequadas ao ritmo do seu público. Ser simples, ter um tom familiar e sempre acreditar naquilo que você faz como algo importante. Comunicação é isso, oratória é a arte e a ciência de bem comunicar. É a sedução, a força sedutora da sua comunicação. Assim, chegamos ao final de nosso trabalho, desejando boas comunicações a todos, tenha poder, tenha liderança, tenha sucesso em seus objetivos. Um abraço.